Seja muito bem-vindo ao Matecomp. Se é a sua primeira vez no canal, além de dar aquele like, é claro, se inscreva, ative o sininho de notificações. E nós construímos há algum tempo um fluxograma que apresenta um algoritmo para verificar se o número é primo, composto ou nenhum dos dois. Nós vamos hoje implementar esse algoritmo no Scratch. Vamos só relembrar então como que esse fluxograma trabalhava. Nós definimos uma variável divisor e atribuímos inicialmente o valor 2 a essa variável. E pedimos para a pessoa digitar um número. E verificamos, o número digitado é igual a 0 igual a 1? Se for, não é primo nem composto, acabou a história. Se não for, nós vamos verificar se o resto da divisão desse número digitado pela variável divisor era igual a 0. Se não, nós adicionávamos um valor, uma unidade à variável divisor e repetíamos esse ciclo até que o resto da divisão de número por divisor fosse zero. O que significa isso? O número é divisível pelo divisor. Quando isso acontecia, nós verificávamos se o número era igual ao divisor. Se fosse igual ao divisor, era primo. Se não fosse igual ao divisor, era composto. Vamos fazer isso no Scratch agora, então. Pois bem, estamos no Scratch e nós criamos duas variáveis. Uma variável divisor e uma variável número. Atribuímos inicialmente o valor 2 para a variável divisor e para a variável número, simplesmente apagamos com um tracinho o valor que foi digitado da última execução do programa. Nós precisamos pedir para a pessoa digitar um número. Nós vamos utilizar em sensores aquele bloco pergunte alguma coisa e espere uma resposta. A pergunta não precisa ser uma pergunta do ponto de vista linguístico. Pode estar no imperativo, digite um número natural. E vamos guardar a resposta da pessoa na variável número. Vamos então mudar a variável número para a resposta da pessoa. Além disso, o que eu quero fazer? Como essa mensagem fica pequena demais na tela, em meu ator eu criei fantasias que mostram também essas mensagens. Então, quando pedir para digitar, eu já vou pedir também junto para mudar para fantasia, digite um número. Então, independente de qual fantasia tiver, na hora que der play, digite um número natural. Pronto. E aí, o nosso programa começava da seguinte forma. Se o número digitado fosse igual a 0 ou igual a 1, fazia uma certa ação. Caso contrário, fazia outra ação. Essa condicionante, se uma coisa faça isso, se não faça outra, está em controle. E esse é o nosso bloco se não. Se o número digitado for igual a 0 ou igual a 1, eu vou falar que não é primo nem composto. Se não, eu executo a segunda condição do programa. Então vamos lá. Vamos em operadores. Nós temos um bloco de igualdade e um bloco ou. Ou é uma função lógica. Em igualdade, eu quero pegar a variável número e ver se ela é igual a 0. Vou duplicar aqui e ver se ela é igual a 1. Então, se for igual a 0 ou se for igual a 1, eu posso falar não é primo nem composto. Eu vou falar isso mudando para fantasia, nem primo nem composto. Caso aconteça de ser diferente, ou seja, não é igual a 0 nem é igual a 1, aí que entra aquela parte que nós temos aquele looping, que nós vamos verificar. Olha, o número é divisível pelo divisor, ou seja, o resto da divisão é 0. Nós vamos repetir então uma certa ação até que o resto da divisão da variável número pela variável divisor seja 0. Então, em controle, nós temos a opção repita até que. Repetir até quando? O resto de número por divisor seja igual a 0. Em operadores, nós temos um bloco super especial, que é o bloco que verifica o resto de uma coisa por outra coisa. Eu quero verificar o resto de número na divisão por divisor. Eu quero que se repita até que esse resto seja igual a 0. Então, nós vamos repetir isso aqui até que o resto de número por divisor seja 0.
Se o resto do número por divisor for zero, nós vamos seguir o programa. Se não for, nós vamos pegar nossa variável divisor e vamos adicionar, nós vamos adicionar uma unidade à variável divisor. Quando acontecer a igualdade, aí sim nós vamos verificar a parte do nosso programa que vê o número é igual ao divisor ou é diferente. Então agora nós temos em controle a opção se não. Se o número for igual ao divisor, se a variável número for igual à variável divisor, se for igual significa que o número só foi divisível quando o divisor foi igual a ele. Então eu posso falar é primo, vou trocar para fantasia, mude para fantasia, é primo. Caso contrário, caso não ser igual, eu vou mudar para fantasia, é composto. Vamos então verificar agora? Play, digite um número natural, 0. Não é primo nem composto, 1. Não é primo nem composto, 2 é primo. 3 é primo. 4 é composto. 12 é composto. 101 é primo. 104.729 é primo. E muito rápido, né? Muito legal. Um grande abraço, faça o seu programa aí. O programa funciona bem, mas tem algumas nuances que não dão para ser tocadas em aula. É um curso para principiantes, né? Vai ter algum maluco beleza lá que vai querer escrever o nome ao invés de um número. Pronto, vai passar um maluco beleza lá, vai escrever o próprio nome. E aí o que eu posso fazer? Vai aparecer escrito que o nome é um número composto. É complicado, né? Então, essas proteções são proteções sérias e importantes em computação.